Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3. As Leis Morais. Capítulo 2. Lei de Adoração. Objetivo da adoração. Pergunta número 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Pergunta número 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Pergunta número 651. Houve povos desprovidos de todo o sentimento de adoração? Não, porque não há, jamais houve, povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Pergunta número 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso ela se encontra em todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Adoração exterior. Pergunta número 653. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. A adoração exterior é útil? Sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom e fazem mais mal do que pensam. Pergunta número 654. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal àqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprimem. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação e em contradição com a sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros ou ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto, e assim será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar derrubar-vos, vós o escusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma que em outro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Pergunta número 655. É repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? A intenção nisso, como em muitas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria à caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Pergunta número 656. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não acrediteis por isso que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Vida contemplativa. Pergunta número 657. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Da prece.
Pergunta número 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Pergunta número 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Pergunta número 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência e mesmo algumas vezes viciosas. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Pergunta número 661. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces porque os atos valem mais que as palavras. Pergunta número 662. Pode-se orar utilmente por outrem? O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece, por outros, é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí, ainda a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. Pergunta número 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim, mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes isso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos como não pensais. Credes que Deus não vos tem escutado porque ele não fez um milagre por vós, enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Pergunta número 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores e, nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com a sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança.
Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpados não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Pergunta número 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, da qual ele é o tipo, a todas as ações do Espírito não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição. É para ele um testemunho de lembrança que não pode senão contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo, desde que ele testemunhe o menor arrependimento e então somente é socorrido. Mas isso não o deixa jamais ignorar que uma alma simpática se ocupou dele e lhe deixa o doce pensamento de que sua intercessão lhe foi útil. Resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Pergunta número 666. Pode-se orar aos Espíritos? Pode-se orar aos bons Espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhes endereçam não são eficazes, se não são agradáveis a Deus. Politeísmo. Pergunta número 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? O pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal, quer dizer, uma forma e uma aparência, e desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar era, para ele, uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural, e daí a crença em tantas potências distintas, da qual via os efeitos, não havia senão um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram aos pensamentos de um Deus único. Pergunta número 668. Os fenômenos espíritas tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porque os homens, chamando Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles, e é por isso que, quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio ou por um poder oculto incompreendido pelo vulgo, faziam-no um deus e se lhe rendia um culto depois de sua morte. A palavra Deus entre os antigos tinha uma acepção muito extensa. Não era como em nossos dias uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições de humanidade. Ora, as manifestações espíritas revelando-lhes a existência de seres incorpóreos agindo como potência da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. É uma simples questão de palavra, com a diferença de que, na sua ignorância, mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesses, eles lhes elevaram templos e altares muito lucrativos, enquanto que para nós, eles são simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas do seu envoltório terrestre. Se se estuda os diversos atributos das divindades pagãs, reconhecem-se sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do espírito e o papel que eles desempenham nas coisas da terra. O cristianismo, vindo clarear o mundo com sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas orientou a adoração para aquele a quem ela cabia. Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sob diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações que não cessaram jamais. Foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto que a religião aí viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios feitos com mais luz, o espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, revela-nos um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza: sacrifícios.
Pergunta número 669. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Não há dúvida quanto a isso. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originam de um sentimento de crueldade? Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão. Depois, os homens abusaram imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Pergunta número 670. Os sacrifícios humanos, feitos com uma intenção piedosa, foram alguma vez agradáveis a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos por um véu material. Mas pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim, e muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só o praticassem para satisfazer suas paixões. Pergunta número 671. Que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus aqueles que não compartilham de suas crenças, pareceria ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes? Eles estão possuídos pelos maus espíritos e, guerreando com seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que disse que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram um mesmo Deus, tenha ele um nome ou tenha outro. Como provocar uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso de povos esclarecidos? Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz quando ides dá-la de espada em punho? Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazer-lhes conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Por que quereríeis que estranhos crescem em vossa palavra, quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Pergunta número 672. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Eu já vos respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus vos oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderíeis fazer-lhe. Repito que a intenção é tudo e o fato nada. Pergunta número 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário e, nesse caso, o sacrifício dos animais feito com um fim útil? Não seria meritório, embora tivesse sido abusivo, quando não servia para nada ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisavam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres as premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo.
Não digo com isso que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para pedir-lhe, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julgai se Deus deve interessar mais pela forma que pelo fundo.